Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Rescue Point. Meu nome é Anselmo Borges e esse é mais um vídeo sobre DBT Core. Se você está chegando agora e caindo de paraquedas aqui, já direto nesse vídeo, existe uma playlist de várias aulas sobre DBT Core que ensina desde a parte teórica, instalação, configuração e outros passos que chegaram até aqui, tá? Então, se você está começando agora, recomendo e lá na playlist, aproveita, já se inscreve, curte os vídeos aí e tal. Esse vídeo está acontecendo porque nós batemos a meta de 30 likes no vídeo. A meta desse vídeo agora é 40 likes. E a ideia desses likes é só para eu saber se tem gente acompanhando e para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Então não tem custo nenhum, material completamente de graça, conto com a tua colaboração. Dando sequência ao material, na aula anterior, nós pegamos os CSVs do Olist, que é um formato tabular, muito parecido com o Excel, e através do comando seed do DBT, nós fizemos a importação desses dados para dentro de tabelas do DuckDB na camada raw, que é a primeira camada, que é a camada bruta. Agora, com base nessas configurações, nós vamos dar sequência na criação da camada Staging. Mais uma vez falando, a divisão aqui entre RAW, Staging e Core é muito parecida com Bronze, Silver e Gold do Medallion Architecture do Databricks, tá? Cada empresa chama de um nome, tem empresa que chama RAW Trusted Refined, tem empresa que faz mais camadas. Eu acredito em funcionar em três ou até duas. Tem gente já trabalhando com duas, tá? Então, como a gente trouxe o CSV de lá para cá, a gente trouxe no formato do CSV. Então, por exemplo, campo numérico é texto, campo de data é texto. Às vezes eu trago 40 colunas, eu não tenho necessidade dessas 40 colunas, eu posso trazer somente 8. Então, qual que é a ideia dessa fase de stage? Eu higienizar esse dado. Então, aí que entra um ponto bem legal do DBT, que além de eu fazer essa higienização que já existia em outros, por exemplo, às vezes eu tenho um campo lá que é o CPF, e ele é um campo único. Eu consigo criar testes, o que vai me dar um data quality para saber se eu tenho mais de uma entrada para esse CPF. Então ele já me garante que esse dado já está indo bom para a próxima fase. Bom, então sem mais enrolações, vamos voltar aqui para o arquivinho da onde a gente estava configurando. Só um ponto, eu fiz algumas alterações. Eu recomendo, se você baixou o repositório DBT List Complete, para você fazer um git pull para ele pegar todas as atualizações e trazer para cá, tá? Que aí ele vai pegar os arquivos de configuração de novo, do jeito que eu estou fazendo. Então eu encontrei alguns probleminhas aqui, ajustei, coloquei lá. Todo o nosso projeto vai ser feito no repositório DBT Hands-on. Esse projeto, esse outro repositório que a gente baixa, é um repositório de referência, tá? Então, para a gente movimentar os arquivos de um para o outro e tal. A gente não vai usar ele, a gente vai usar esse que a gente construiu do zero durante as aulas. Então, o que que foi feito de alteração aqui, ó? Aqui, basicamente nessa parte aqui, ó, eu inverti a ordem do Materialized e do Schema. Porque quando eu jogava o Materialized para cima, ele não criava o esquema com esse nome. Por exemplo, a HAL até fez por causa dessa ordem. Esses outros dois não, então eu fiz a inversão, tá? Antes, se vocês olharem aí, ele tá Materialized em cima. Outro ponto importante aqui, que eu fiz algumas alterações nos arquivos que a gente vai trazer, e aí eu falo na hora, tá? Então, beleza, vamos considerar que a gente já fez essa parte do seed, né, que é a parte do vídeo passado. Ele trouxe as informações do CSV e criou uma estrutura de tabela chamada debaixo de um esquema chamado dev underline how. Agora, nós vamos criar uma outra camada que é a dev underline stg, que é essa camada que a gente está usando a HAL como referência e depois trazendo e transformando essas informações. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu peguei um exemplo, tá, de um dos modelos. Agora, efetivamente, a gente vai trabalhar com o conteúdo da pasta Models. Uma outra coisa que eu mudei foi tirar a subpasta de dentro de Stage, o List. Então, antes aqui em cima, ó, por exemplo, dentro de Stage tinha Stage barra List. Eu tirei essa pasta List e movimentei os arquivos todos para cá, tá? Então, se notar alguma diferença, mais uma vez, faça o git pull, que aí vai resolver o problema.
Então, o que que eu fiz aqui? Essa primeira configuração, para que que ela serve, cara? Ela seta qual o tipo de objeto que o DBT vai criar. Eu coloquei aqui também que o padrão ele é table, né? Mas aqui eu também forcei table até para um fim didático. Eu tenho três lugares que eu posso colocar essa informação. No schemas.yaml, eu posso colocar no DBT Project e eu posso colocar dentro do modelo. Quem manda mais é o modelo. Então, se eu chegar e colocar nos outros que ele vai ser view e colocar no modelo que ele vai ser table, quem manda é ele. Beleza? Então, o que ele está fazendo? Um select da tabela orders. Então, o modelo nada mais é do que um select que você está fazendo, apontando para um outro lugar. O resultado desse select é o objeto que você está criando, certo? Então, é puramente SQL, cara. Aqui eu fiz bem simplista, fazendo um select asterisco. Mas é aquele exemplo que eu dei. Se essa tabela orders tivesse 40 colunas e eu não precisasse das 40, eu selecionaria só as 8 que eu preciso. Um outro ponto é, se o do campo data não está formatado, eu poderia fazer o cast aí, campo numérico, mesma coisa. Então, nessa camada eu monto a query apontando para a RAW, fazendo todas as minhas consultas e alterações. O resultado dela vai me criar staging, tá? Nessa camada, eu particularmente, eu não faço join, gente. Eu não faço join, eu não faço nada. Eu só higienizo a tabela que estava bruta, coloco ela na segunda camada. Muita gente confunde, faz essa parada errada, mas é erradíssimo, tá? Até é um padrão de engenharia de dados. Então, o que que a gente vai fazer? Agora eu vou mostrar lá no VS Code como que estão distribuídos os arquivos, porque eu já trouxe eles para cá. Então, eu estou no meu repositório dbt hands-on, estou aqui no projeto list. Então, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar o meu projeto, o meu repositório, né, que é o dbt hands-on. Dentro dele eu tenho o meu projeto dbt, que é o dbt olist. E aqui na estrutura de pastas, ó, nota que eu tirei a pasta olist, a subpasta de stage, né, e coloquei todos os meus modelos aqui. Caso você tenha dúvida, vá lá na pasta do, do dbt olist complete, pega esses arquivos e joga para cá, que aí já tá feito certinho, já alterado, certo? Eu peguei a primeira aqui só, eu coloquei a config, mas nas demais você pode ver que eu tirei. Não preciso dessa configuração, porque ele já considera que conforme você tem no DBT Project, todo mundo que for criado nessa camada vai ser tabela. Beleza? Então eu não preciso dessa informação. Então eu coloquei aqui mais para fins didáticos também, tá? Depois a gente faz uma alteração. Tá certo, todos os meus arquivos eles estão com select asterisco só para facilitar o trampo, mas caso você queira fazer alguma alteração, olhar lá a tabela da RAW e pegar só as colunas que você quer levar, faça as alterações aí dentro do select, você vai ver que funciona. Voltando agora pro nosso roteiro, o que que eu vou fazer aqui agora, né? Então, como eu já tenho arquivos dentro da minha pasta do staging, eu vou rodar um dbt run para pegar as coisas. Pode ver que eu tenho menos target dev, mas eu não preciso dele, assim como o outro exemplo do outro vídeo, que era do seed, né? Porque nessa configuração aqui, ó, eu já seto o target como dev como padrão. Então eu não preciso dele. Eu vou simplesmente rodar um dbt run e vocês vão ver que funciona do mesmo jeito, tá? Então, ó, eu tô dentro da pasta do repositório, tô dentro da pasta do projeto, agora eu vou rodar o comando dbt run. Simplesmente isso. Eu vou dar enter. Ah, ele vai dar erro. Esse erro aqui é normal, porque eu não setei o meu virtual environment do Python. Então eu vou fazer ele agora. Como eu desliguei o computador e liguei ele de novo, ele saiu da configuração do último vídeo. Então eu vou entrar aqui, ó, dbt activate, bin activate, opa, dbt. O que que vai acontecer? Aqui do lado vai aparecer um dbtzinho aqui no canto, então é sinal que eu estou lendo todas as bibliotecas necessárias para rodar o meu aplicativo. Então, o dbt no caso. Então, eu vou dar um dbt run aqui e pau na máquina. O que que ele vai fazer? Esse ref, aonde tem aqui, ele faz referência com o objeto que está na seed, que foi criado, né?
Uma coisa que eu teria até que ver aí, ou qualquer coisa vocês deixem no comentário, é que se eu faço referência, eu precisei rodar o DBT Seed ou não. Eu não fiz esse teste, tá? Então ele está fazendo referência com esse CSV. Se aí que para que fim que serve esse ref? Eu poderia simplesmente apontar para a tabela? Poderia. Só que a documentação, quando eu faço essas referências, eu crio os chamados nodes. Eu peguei essa tabela é dependente de um outro processo, sabe? Então eu linkei um com o outro. E eu posso linkar inclusive com CTE, com TempView, com uma porrada de coisa que o Databricks lá no Unity Catalog no Lineage ele não faz, ele só linka objeto com objeto. Então, se no meio do teu processo você tem uma CTE, ele não sabe. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é eu saber a parte lógica que a pessoa que criou usou para chegar no objetivo. Então, imagina que você fez todo o processo e sai da empresa. O DBT ele te dá a facilidade de você deixar tudo documentado para quando outra pessoa entrar, ela já ter a facilidade de, porra, já entendi o que o cara fez e vou dar continuidade. E isso é, porra, surreal de bom no mundo corporativo, né? Bom, voltando aqui, o que ele fez? Ele criou todas as tabelas, ó, pode ver que ele criou no esquema dev_stg a tabela stg order payments, certo? Eu particularmente eu gosto de manter o mesmo nome da tabela em todos os hops que os caras falando de arquitetura multi-hop, né? Todos os pulos que essa tabela dá em cada uma. Então, por exemplo, se eu criei ela na HAL, ela vai chamar orders. Se eu criei ela na staging, ela vai chamar orders também. E se eu criei ela na Core, ela também vai chamar orders, para eu saber o nome delas. Por que que eu não estou usando esse nome? Também para fins didáticos. Quando eu estou fazendo referência, eu faço referência ao modelo, ou ao seed aqui no caso. Então, por exemplo, quando eu vou dar um select asterisco from stg customers, beleza. Mas eu poderia criar um config aqui dentro de customers chamado alias e chamar ela de customer. O que iria acontecer? Ele ia criar essa tabela com o nome de customer. Eu vou até fazer o teste aqui agora para ver se vai funcionar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, vírgula alias igual customers. Vamos ver se só esse cara vai ser criado com o nome de customers. Ele não. O nome padrão que ele cria a tabela é STG Customers, que é o mesmo nome do modelo. Aqui eu estou customizando para ele criar ela com o nome de Customers. Então, ó, vou salvar o cara. Só Customers eu mudei, tá? E eu vou botar o DBT Run para rodar mais uma vez. Ó, nota que o Customers aqui, ó, ele criou a tabela com o nome de STG Customers. Esse alias é um pulo do gato aí que eu fiz para manter do jeito que eu gosto de construir, com o mesmo nome em todas as camadas. Então, ó, mandei um dbt run. Não sei se a sintaxe ali do config ela tá certa, tá? Então, vamos testando na raça aqui. Então, vamos dar uma olhada. Ó, o que ele fez, ó? Ele criou a tabela com o nome de customers. Já as demais, ó, ele tá criando com STG. Tá vendo? Isso, porra, é incrível. A customização que dá para você fazer é surreal. Então, por exemplo, você muda só o nome dos esquemas de acordo com a camada e você deixa o nome da tabela igual. Então, você vai saber que ela é ela. Beleza? Então, fiz aqui já o minha camada. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o DuckDB UI para a gente ver na prática como que ficaram esses dados, tá? Inclusive essa diferencinha aqui. Eu fiz essa diferença só para mostrar mesmo, mas mantenham o STG só para a gente ir até o final. Então agora eu vou rodar um DuckDB -UI, que é uma parada muito foda que fizeram do DuckDB aí, e acho que eu vou ter que ir para outra telinha, que ele vai abrir o navegador em outra tela. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou trazer o navegador aqui para essa tela para ficar mais visível. Olha lá, ó. Então trouxe o navegador para cá.
Por padrão, ele não vem no database, né? Mas aí eu tenho meio que um na memória aqui salvo, DuckDB ou listdev.db e o nome do meu database vai ser o listdev. Deixa eu dar um add database. Beleza, vamos dar uma olhada na infraestrutura aqui. Eu vou dar um zoom. Ó, DevHall, que foram os caras que a gente trouxe pelo, pelo CSV. Eles são tabelas, ó, pode ver que são tabelas. E o DevSTG. Ó, dá um ligo na primeira aqui, ó, Customers. A gente manteve o mesmo nome indiferente da camada, tá? Já as demais, a gente colocou STG Customers, STG Locations e tal. Então, o que que eu vou fazer aqui? Dentro da dev, eu vou tirar esse STG e vou dar um select nela, cara. Aqui eu já tenho o select meio pronto, né? Então eu vou dar um run. Aqui o resultado das tabelas. Então, cara, imagina só, né? Por exemplo, aqui, se eu clicar na tabela Customers, aqui na lateral ele vai me mostrar qual que é o tipo de informação que eu tenho nela, certo? Então, ó, por exemplo, Customer tá texto. Customer Unique ID também tá texto. Zip Code, ó, ele tá numérico, mas ele tá um numérico que ele tá com divisor de caractere. Então, Customer City, mas pode ver que o Customer City ele tá com letra minúscula, não tem acento, uma porrada de coisa. Então, lembra que eu falei da higienização? Isso que pode ser feito nessa camada. Então, você pode criar aquela query que você fez no DuckDB, já fazendo todas essas customizações aqui. Então, na hora que ele for rodar, ele já transformou o seu dado totalmente. Eu vou fazer um exemplo, só para um exemplo bem para a gente ver a diferença do tipo de objeto que a gente vai criar. Então, ó, eu vou dar um ponto quit aqui do cara. Ele vai sair do DuckDB. E beleza, o que que eu vou fazer? Aqui nessa mesma tabela Customers, lembra que ela era table? Agora eu vou criar ela como view. E vou salvar o meu objeto. Eu vou botar para rodar. dbt run. Ele vai rodar aquele esquema todo meu de novo. Só que somente esse modelo, ele não vai criar uma tabela. Ele vai criar uma view. Tá vendo que o nome aqui, ó, SQL View Model, ele está criando STG Customers. Todas as outras, SQL Table Model. Então ele está criando tabela. Dentro desse Materialized, eu tenho três opções, né? Que uma é quatro, né? Seed, Table, View ou Incremental. Para que serve o Incremental? Eu vou trazer uma tabela muito grande de uma camada para outra. Eu não preciso fazer ela toda de novo. Se eu colocar um Incremental e ela tiver uma chave onde eu posso dizer onde ela parou, é uma chave única para ele fazer a avaliação do que está feito e do que não está, ele vai lá no teu ambiente e traz só um incremento dessa tabela. E isso traz uma velocidade absurda, tá? Uma coisa que eu tenho que pesquisar é se ele faz merge, né? Por exemplo, se ele traz updates de campos que já foram atualizados, que já existiam, ou ele só traz a diferença a partir desse ID. Então vamos no DuckDB para dar uma olhada mais uma vez aqui na estrutura de view, né? Eu vou trazer o navegador aqui para a tela. Então já vou aproveitar aqui, já colocar o nome do arquivo. Ele considera esse path porque eu subi esse DuckDB na mesma pasta onde está esse arquivo, tá? Caso você não esteja, você dá o caminho completo. Então, ó, add database, beleza. Vamos dar uma olhada na estrutura. Vou dar um zoom. Dar uma olhada aqui na camada HAL. Ele é uma tabela. Você passar o mouse em cima, ele aparece tabela, beleza? Na segunda camada, você vai notar que ele é uma view, até o desenho mudou, certo? Então eu já mudei o tipo de objeto aqui que eu tô criando. E, pô, tá, é incrível, cara. Ele se vira para fazer o create para você, o DDL para você. Então na aula de hoje era isso. Agradeço você que acompanhou até aqui. Eu acredito muito nessa ferramenta. Essa ferramenta ela tem uma capacidade de evolução no seu dia a dia com dados, ela traz facilidade, ela traz documentação, ela traz acompanhamento, ela traz data quality, ela traz um monte de coisa, cara. E eu sou do cara que já veio do Spark, que já veio de Python, que já veio de SQL puro de banco relacional. Isso daqui é um divisor de águas, cara.
Recomendo muito que você continue esse material, caso você esteja fazendo. A meta não se inscreveu, não deu like, aproveita agora, velho, para dar like nesse vídeo. Mas, mano, dá like, esse vídeo ele tem que ter 40 likes, senão nem sai o próximo vídeo. Beleza? Me ajuda nessa daí. Fechou? Até daqui a pouco no próximo vídeo.